Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez, já chegando na quarta lição do trimestre, a lição de jovens, onde estaremos falando sobre a imoralidade sexual, um assunto bastante pertinente, principalmente para a área da juventude. Você que está chegando agora, quero convidar você a estar conosco até o final do vídeo para juntos estudarmos esse assunto tão importante, que está tão em voga na nossa época, Você que está chegando agora, quero convidar você a estar se inscrevendo no canal para estar nos ajudando. Se você gostar, também está compartilhando o vídeo, dando seu like para estar nos ajudando. Você dando like nos ajuda muito, também ativando o sininho para receber notificações. E também está comentando se você achou, se você gostou, se você discordou, porque tudo isso vai nos ajudar a sempre melhorar um pouco mais o estudo. A gente procura ser bastante prático, não dá para entrar em todas as áreas. Eu tenho tentado resumir o máximo, para ficar mais flexível o assunto. Mas estaremos falando desse assunto agora e você que está chegando agora pode estar junto conosco aí estudando, esse importante assunto, tirando experiências para a sua vida, principalmente você que é jovem, aceitando os conselhos sábios de Salomão, a experiência que ele nos mostra ali no seu livro, em relação à juventude, Então, a nossa lição vai falar sobre a proteção contra a imoralidade. Lição que será ministrada no dia 27 de outubro. O texto principal diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardar da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Provérbios 7, versículos 4 e 5. Resumo da lição: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. Então olha que interessante, a sabedoria divina, ela vai te ajudar, vai te proteger contra a imoralidade e te dar também o equilíbrio, o domínio próprio, a temperança, para você saber sobreviver em meio a tantas ofertas que têm acontecido nessa área, tem atacado a nossa sociedade, O objetivo da lição é mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade e saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Então, a moralidade cristã, que é ensinada na Bíblia, alguns dizem ser ultrapassado, mas nós sabemos que não, porque é a palavra de Deus que nos orienta ao caminho certo da moralidade sexual, para que possamos viver uma vida feliz e honesta diante de Deus, com a consciência tranquila. Nesta lição estudaremos a respeito da imoralidade sexual. Meditaremos no capítulo 5 de Provérbios e, a partir deste texto, veremos o quanto ela é relevante atualmente, pois vivemos em uma sociedade marcada pela sensualidade em tudo quanto é produzido do ponto de vista cultural. Isso é muito comum, Hoje, tudo que você vai fazer tem que mostrar a sensualidade, Vai fazer um cartaz, eles colocam uma mulher seminua, despida, uma mulher, atraente, É muito comum, Tudo que vai fazer hoje, os pagodeiros vai cantar música de pagode, as mulheres têm que dançar praticamente nuas, seminuas, para chamar a atenção, Então a gente vê que a oferta do mundo nessa área é muito perigosa, Hoje as pessoas estão andando na rua, alguns sem um pingo de pudor, Então a gente tem que tomar muito cuidado, pedir a Deus para santificar os nossos olhos, para estar atento, para não ficar com os olhos fitos, nas coisas que o mundo oferece, nessas coisas que tem visto por aí. Existem lugares que não é ambiente nem para cristão frequentar, de tão imoral que é. Então a gente precisa ter esse policiamento, ter esse cuidado, essa simplicidade de Deus, não aquela simplicidade que o salmista, que o escritor fala, aquela simplicidade de ser enganado, mas aquela simplicidade no espírito, de alma, pura e santa, precisa ter esse cuidado, Finalmente, nos conscientizaremos a respeito da moralidade sexual ensinada pela Bíblia, como instrumento protetor contra a imoralidade sexual na vida do jovem cristão. Assim veremos que quem pratica a moralidade sexual bíblica age com sabedoria, Isso é fato, Só que para o mundo não, para o mundo é cafona, para o mundo é ultrapassado, mas nós não vivemos de acordo com os preceitos do mundo, nós não seguimos os preceitos do mundo, nós seguimos da palavra. Ainda que para o mundo é cafona, para o mundo é ultrapassado, para nós é a palavra de Deus. Então precisamos ter esse cuidado. Se escolhemos viver uma vida santa com Deus, precisamos nos policiar nesse comportamento também,
Advertência contra a imoralidade. Compreende no capítulo 5. O capítulo 4 nos ensinou sobre a sabedoria que deve ser guardada para proteger o coração. Já no 5, é um apelo a usar essa sabedoria no relacionamento entre homem e mulher. O capítulo mostra o perigo da mulher estranha, o perigo das armadilhas da mulher, homem, né? Alheia. A fidelidade ao matrimônio é um apelo ao combate contra a relação sexual ilícita. Eu coloquei entre parênteses homem por quê? Porque como o livro de Provérbios foi escrito dentro de uma cultura, né, totalmente hebraica, onde a mulher, sempre cita a mulher ali como a sedutora, mas nós sabemos que hoje não é verdade. Hoje existem homens com as mesmas intenções, né, homens também imorais, homens sedutores também, né, que gostam de exibir também seus corpos, né, e chamar a atenção, né, só a pessoa pela internet que vê, né, ali se quiser, né, então infelizmente não é só hoje a mulher, né, a mulher sempre foi a mais sedutora porque o homem é atraído, né, pelo que vê, mas hoje não está tão fácil também para a mulher, né, homens também estão, né, exibindo seus corpos aí, né, malhados, querendo chamar a atenção, né, então isso é perigoso. O cristão precisa, tanto o homem quanto a mulher, estar atento para não cair nessas armadilhas, porque as palavras são doces, mas o final é caminho da morte, né? Então precisamos tomar esse cuidado com essas armadilhas, do homem alheio, da mulher alheia, né? O homem sedutor, a mulher sedutora, porque ele vai te levar para um caminho que você pode não ter mais volta, né? É inevitável encontrar homem, mulher, né, sexualmente imoral. O escritor nos orienta a tomar cuidado com seus convites sedutores, que aparenta ser agradável, mas o final são caminhos da morte. Aqui o jovem é convidado a fugir da prostituição. Na cultura hebraica era praticada a poligamia, a poliandria não. O que é orientado aqui é em relação ao pecado da prostituição. Por que eu fiz questão de frisar isso aqui? Porque para o homem, né, na cultura hebraica, ele poderia ter mais de uma mulher, né? Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas era tolerada a poligamia, então ficava mais fácil do homem, né, não ficar tanto olhando mulher. Por isso que o comentarista aqui, ele cita o jovem, que é aquele solteiro. O homem era mais fácil seduzir, porque o homem poderia ter 2, 3, 4 mulheres, né? Então era praticada a poligamia, então o casado era mais difícil, mas também há possibilidade. Nós encontramos Davi, por exemplo, que tinha mulheres e caiu no adultério com Betseba, né? Então não quer dizer que também, não estou dizendo que a Betseba era uma mulher alheia, né? Ali o pecado foi de ambos os lados, tanto de Davi quanto dela, né? Ela era uma mulher casada, né? Então assim, mas houve ali um problema, né, de adultério. Então, mas só que para o homem casado é mais difícil, no caso da cultura hebraica. Por quê? Porque o homem casado podia ter mais de uma mulher. Então, Salomão mesmo cita o exemplo aqui, ele conta, né, na história de Salomão, fala que ele teve 1000. Então, para que vai ficar olhando para mais uma lá fora? 1001, né? Tinha mulher de tudo quanto é jeito. Mas agora o solteiro não, o solteiro não tem nenhuma. Então, qualquer uma que pintar no caminho dele, aparecer ali, corre o risco dele ser seduzido. Então, isso que tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei que era tolerada a poligamia, mas não era poliandria. A mulher não podia ter vários homens, mas o homem podia ter várias mulheres. Então, por causa disso que o comentarista foca muito na mulher alheia. Hoje, nós temos também o homem alheio, aquele homem que gosta também de provocar, despertar a sensualidade. Eu falei que é mais difícil, né? Mais difícil, mas é possível, né? A mulher é muito mais fácil atrair pelo corpo do que o homem, mas acontece também com o homem, né, de atrair as mulheres também com olhares. Então, muito perigoso, precisamos ter cuidado, pedir a Deus que nos santifique os olhos, que nós possamos estar com os olhos, como diz como o ditado, o primeiro olhar não é pecado, mas o segundo já é cobiça. Tem que tomar muito cuidado para que não venhamos. O Jesus falou que se olhar para uma mulher no seu coração com má intenção, já adulterou com ela. Então, na graça já é adultério, né? Então, tem que tomar cuidado, tá olhando para a mulher e tendo ali fantasias, alguma coisa assim, você está cometendo adultério, pecando contra Deus. E a Bíblia fala que o adultério é um pecado no corpo, né? Então, cuidado, peça a Deus para te dar sabedoria, para te aliviar, né, dessas condições, dessa situação, para que você possa ter uma vida santa com Deus, né? E também entendemos que o caminho para a sexualidade hoje é o casamento, né? Consequência da imoralidade. Vivemos em uma época em que a área sexual parece que tudo é permitido, porém, nós cristãos seguimos a palavra de Deus que nos ensina, que nos orienta que a imoralidade tem consequência não só na vida física, mas principalmente na vida espiritual. Vivemos uma reviravolta de valores morais, onde o que é errado na Bíblia é ignorado.
o que era pecado na Bíblia continua sendo, né? Então, o que a Bíblia condena, eles ignoram, né? Então, vivemos uma época dessa maneira, que hoje em dia os princípios cristãos para o casamento já têm sido ignorados, inclusive dentro de algumas igrejas, né? Alguns cristãos têm ignorado também princípios da moralidade sexual. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o sexo foi feito por Deus para a satisfação humana e procriação, para criar uma família, mas tem que ser feito com santidade, né? Tem que ser sem mácula, o leito tem que ser sem mácula, então tem que tomar muito cuidado com isso aí também. Então, a moralidade cristã é o caminho certo para uma vida santa com Deus, né? Nós temos aqui na nossa lição, comenta, né, sobre o movimento de 1968, né, que fala lá sobre aquela passeata dos jovens, né, na França, que eles protestaram contra, né, a sexualidade. O tema que eles usavam é proibido proibir, né? Então, a partir dali, mas a ideia que já vinha sendo ensinada, né, antes deles, só fizeram ali porque era uma rebelião contra a moralidade sexual, né? Essa passeata, esses ideais têm invadido o Ocidente, principalmente nas universidades, onde tem colocado como normal qualquer tipo de relacionamento sexual. Hoje temos os movimentos LGBT, né? QIA+, que já tem mais outra sigla por aí, né? Que hoje é tudo normal, né? Já tem igrejas, inclusive, para aceitar esse tipo de gente. Essas pessoas, com todo respeito, são pessoas que precisam de Deus, precisam de Jesus, mas infelizmente eles acham que pode continuar nessa prática dentro de uma igreja adorando a Deus. Nós sabemos que é pecado e Deus não aceita esse tipo de adoração. A Bíblia, para Deus aceitar a minha adoração, eu preciso me converter, né? Então, muitas vezes tem esse grupo aí que infelizmente parte por esse caminho, quer viver o pecado junto com a santidade. Não dá, o profano não combina com o sagrado, então precisa renunciar, né? São pessoas que precisam de Deus, precisam de Jesus Cristo na vida deles. Então, nesse meio aqui desse povo, é o que mais tem, né? Hoje, agora eles inventaram também alguns que se falam que são animais, né? Que se identificam com animal. Então, assim, são muitas coisas que têm inventado, né, neste meio aí, e aonde a juventude cristã está na faculdade, esse pessoal está lá, está na rua, esse pessoal está na rua, e muitas vezes são moralistas, querem pagar de moralistas, né, fazendo coisas imorais, segundo a palavra de Deus, que para eles não é, né, mas segundo a palavra de Deus e quer pagar de moralista. Então tem que tomar um cuidado, né? Deus não tolera pecado, ele ama o pecador, mas ele não tolera pecado. Então pode ser boa pessoa, pode ser de bom caráter, mas não justifica a prática, né? Não justifica a prática é pecado na Bíblia. Mesmo sendo boa pessoa, sendo de bom caráter, né? Às vezes até fala, eu tenho esse comportamento, mas sou melhor do que o crente falando de tal, isso não justifica, né? Um erro não justifica o erro do outro, né? Então precisa tomar esse cuidado, né? Nas faculdades, principalmente nas universidades, hoje o que mais se prega, hoje nas escolas estão pregando isso, né? Tá a briga aí agora entre esse grupo e os héteros, né? Como se hoje ser hétero parece que é errado, né? Hoje a família tradicional parece que é errado, porque eles têm ensinado que eles é que estão certos, né? Então, quebrando todos os princípios da Bíblia. O pior de tudo, né, que nos enoja, pastores que têm apoiado o movimento e até fundado igreja com esse tipo de coisa, né? A gente que é cristão não pode calar diante disso, né? A gente precisa amar as pessoas, mas não concordar com as práticas dela. Tem gente que confunde as coisas, acha que amar é concordar. Não, eu posso amar as pessoas, mas não concordo com as práticas. A igreja não pode se calar. Nós temos vivido épocas aí em que alguns pastores têm partido para esse lado, né, e têm tentado usar até a Bíblia para tentar reforçar a ideia que Deus apoia. Deus nunca apoiou, Deus destruiu a cidade, Sodoma e Gomorra. Paulo fala sobre os sodomitas, Paulo fala sobre largar o uso natural, né, lá em Romanos. Então não tem jeito, não tem como querer torcer o que está na Bíblia, que é a doutrina. Então nós estamos falando aqui de moralidade sexual, é um local onde existe mais imoralidade, nesse grupo aqui, né? Pedofilia, tem hétero, tem cada sigla dessa aqui é um tipo de sexualidade, é um tipo de gênero, né? E combate, inclusive, não só a Bíblia, a própria ciência, né? A própria biologia eles combatem. Então, eles criaram uma nova doutrina e têm tentado incutir isso na vida de muitos crentes. E existe muito cristão simpatizante com o movimento. Isso é perigoso. Como eu falei, nós temos que amar as pessoas, mas a prática do pecado não, né? Não se pode dominar o desejo sexual.
Não se pode dominar o desejo sexual. Esta é a consequência de ideais gestados por trás do movimento de 1968. A tese da vida sexual moderada, nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, como repressão sexual, é uma consequência natural do que já estava gestado por intelectuais antes do movimento de 1968. Então ele está falando aqui assim, não se pode dominar o desejo sexual. Eles falavam que não, que você tem que extravasar, né, e tem que se liberar mesmo, que não tem como você controlar isso, está no homem, né? Então assim, e aqui o comentarista deixa bem claro, né, que isso já era algo que alguns intelectuais antes deles já falavam sobre isso. Inclusive, dentro da filosofia, você vai encontrar Platão falando sobre a liberalidade sexual. Platão, ele era defensor da imoralidade sexual em muitos aspectos, né? Então, se você pegar ali o comentário de Platão, você vai ver coisas que ele fala ali em relação à sexualidade absurda, que contradiz totalmente a palavra de Deus. Então, tem que tomar muito cuidado com esses movimentos que têm entrado para dentro da igreja com o sentido de liberdade, mas na verdade é libertinagem, né? Um liberalismo pecaminoso que contradiz os princípios da palavra de Deus. E nós, como crentes, precisamos entender que que temos a nossa lei não é movida pelo mundo, não é pelo ambiente. Nós somos transformadores e não somos transformados pelo mundo. Temos que ser influência, né? Hoje o jovem está inserido numa cultura secularizada e sexualidade, né? Em que o movimento cultural pop, com as suas músicas, filmes e literatura, estimula a sexualização dos corpos, de modo que leva as pessoas a pensar o fato de ser impossível moderar os instintos sexuais. Ou seja, eles tentam mostrar para a pessoa que é impossível controlar, né? As consequências naturais dessas ideias são gravidez precoce, né? O que mais tem, né? O orfanato está cheio de filhos de mães que não tiveram condição de cuidar por causa de uma aventura de alguns minutos, né, alguns segundos ali, caiu, engravidou. Multiplicação dos abortos, né? Hoje outro problema que nós temos que enfrentar na sociedade é a legalização do aborto, né? Em todos os sentidos. Vícios de pornografia, transição de gênero e outras coisas. Que a transição de gênero eu acabei de falar, do LGBT, né? Então a gente está vivendo uma época onde a sexualidade está dominando, né? Está entrando em todas as áreas. E até dentro da igreja, se não tomar cuidado, né? Nas academias, né? As irmãs que vão para a academia, os rapazes, tem que tomar muito cuidado. É um local que mais se vê, né? Pessoas com o corpo ali, exibindo o seu corpo físico bem tratado, bem, né? Tratado ali, bem cuidado. E às vezes com roupas que não é conveniente, né? Às vezes leva o cristão a pensar, né? A olhar negativamente, jovens, né? Então, assim, muito perigoso, às vezes, não só mulher, como falei, homem também. Então, tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, vivemos num mundo onde o pecado, né, ele está tão grave que está difícil, né? Observe que quando Salomão escreveu Provérbios, falando sobre a sexualidade e falando sobre a mulher alheia, era algo que não era comum. A mulher alheia, ela era vista pela sociedade como alguém à margem da sociedade, ela não era respeitada. Né? Hoje não precisa ser uma mulher, não precisa ser uma prostituta na beira do caminho. Não, hoje as mulheres, né, algumas estão se vulgarizando mesmo, né? Até na internet, se você for na internet, no Facebook, né, algumas mulheres se vulgarizam mesmo, né, e acham que vai atrair. Aqui só atrai pessoas com o mesmo pensamento da sexualidade, não atrai pessoas de bom caráter para um casamento, né? Até porque também não estão procurando isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente hoje na mídia, né, que tem divulgado muito a sexualidade, né? Hoje o símbolo sexual, o símbolo do mundo hoje é a sexualidade. Se tudo vai fazer, tudo que vai cartaz, tudo que vai mostrar, eles procuram colocar alguém ali porque vai ser atrativo, né, para aquela situação. Faz a propaganda de uma cerveja, né, a mulher seminua tem que estar lá, né? Faz a propaganda do pneu, tem que estar lá a mulher seminua, né? Aí assim vai por aí afora, ou seja, para atrair mesmo a atenção, né? Às vezes a pessoa está mais preocupada com a foto do que com a propaganda em si, né? Enfraquecimento da ideia do casamento. Outro problema sério na nossa sociedade é que o casamento hoje não são mais casamentos para a vida toda, né? Hoje já se casa pensando em separar, né? Eu até cito aqui o caso de separação de bens. Marcelo, mas hoje em dia tem que ser assim. Não estou dizendo que está errado,
Mas isso não era no início assim. No início não tinha essa questão. Isso aconteceu a partir do momento que surgiu traições, incompatibilidade de gênero, né? Aí as pessoas já casam pensando em separar, né? Então, naturalmente, em muitas realidades, o conceito bíblico de casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre, que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda, não faz sentido para muitos jovens hoje, né? Muitos deles se tornaram, de fato, produto do meio. Infelizmente, já se casam com o pensamento de separar. E o casamento não, se o casamento não der certo. Então, a pessoa já entra para o casamento, né, sem aquela ideia de viver, envelhecer ao lado da pessoa amada, né, ali, né, hoje quando você fala que tem 20, 30, 40 anos de casamento, né, as pessoas assustam, porque hoje os casamentos, hoje é muito comum você encontrar uma pessoa que tá casada e já teve outra família, ou tem filho de outro relacionamento. Hoje é muito comum isso, né? Talvez mesmo cristão, né? Quando estava no mundo, né? Então, assim, já enfraqueceu. Era coisa que era uns anos atrás, né? Há uns 30 anos atrás, 40, era mais difícil, mas hoje não. Hoje é muito comum você encontrar uma pessoa que é casada, tem filho de outro relacionamento, tem outro casado, teve outra família, né? Talvez não deu certo, teve que divorciar, mas existem casos de pessoas que estavam bem casados, depois se separaram, né? E foram morar com outra família também, então, uma outra família. Então, é muito perigoso. Vemos a época em que os casamentos não é mais fortalecido. Aqueles casamentos duradouros, de bodas de prata, boda de ouro, isso lá vai sumindo, né? Então, o único que vai conseguir segurar um pouco isso ainda é os cristãos, os jovens que temem ao Senhor e já pensam, né? Escolhe bem aquela pessoa para você ver o resto da vida, porque é uma escolha que vai trazer para você ou alegrias ou dificuldade, dependendo da sua escolha. Então, é importante ter esse cuidado, né? Para se livrar, inclusive, da imoralidade sexual, porque o cristão só pode ter relacionamento sexual só dentro do casamento. Fora do casamento é pecado, né? E se Jesus voltar, a pessoa fica. Então, para o mundo não é normal, né? Para o mundo é comum, né? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com esse meio, porque o meio que vivemos é o meio que oferece a sexualidade a baixo custo, prato de lentilhas mesmo, né? Você pega ali porque está com fome, mas depois você vai amargar o resto da vida porque perde o direito da primogenitura. Então é muito importante ter isso em mente. Quer ter uma vida com Deus, quer ter uma vida santa, né? Principalmente o jovem, procura se profissionalizar, trabalhar e arrumar um bom casamento para fugir da imoralidade sexual. Não por acaso o apóstolo Paulo traça um panorama da profunda distorção da natureza humana, que pode ser constatado na vida de muitos jovens hoje, né? Por isso, Deus entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticam entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. É uma distorção completa do propósito de Deus para o bem-estar do ser humano. Por isso, o Provérbios 5 faz muito sentido no cenário em que vivemos hoje. Paulo escreve aos Romanos, que fala até sobre a homossexualidade, né? Largando o uso natural e se embrenhando homem com homem, mulher com mulher, né? E entregando a todo tipo de torpeza. E Paulo fala, Deus já entregou aos seus desejos carnais, né? E eles vão colher o fruto das suas escolhas pecaminosas, né? Ele escreve também a Timóteo que chegará um tempo em que amontoarão comichões dos ouvidos para não ouvir a verdade, mas amontoarão para si doutrinas segundo as suas concupiscências e os seus desejos pecaminosos. Então a gente vê que Paulo, lá 2000 anos atrás, já profetizava o que tem acontecido na nossa época, o que tem acontecido, o pecado no nível que está, né? Na condição que está. Coisa que antigamente era pecado, hoje é até elogiado, né? Coisa que antigamente era vergonhoso, hoje está na moda. Então tem que tomar muito cuidado, pedir a Deus para nos dar sabedoria. Paulo ele orienta, foi entregue. Quando Paulo fala que entrega o desejo pecaminoso, é como se Deus falasse assim, ó, eu abri a porta, você não quer entrar? Fica com o seu desejo, vai colher o fruto disso aí. É igual fez com o povo antediluviano. Deu 120 anos para eles. Não aceitou? Mandou a arca e salvou Noé, que era o único que vivia justo naquela família. Mesma coisa com Sodoma e Gomorra, né? Estava ali no pecado. Mesma coisa com os cananeus, quando Israel entra lá, né? Por que Deus tirou tirou os cananeus de lá? Porque eles praticavam essas coisas, torpeza. E Deus falou, não vai praticar o mesmo que eles fazem, porque por isso eu estou tirando eles de lá. Então, nós como cristão, precisamos viver atento para vivermos na igreja uma vida de santidade e tomar cuidado com a imoralidade, porque isso aqui é um dos maiores pecados, tem derrubado homens de Deus,
né? Homens, pastores têm caído nesse pecado, né? Da imoralidade sexual. Você vê, tem pastores caindo no adultério, porque, né? Com a secretária e abandonando a esposa, tá uma coisa complicada. E tanto Paulo quanto Salomão orientam a tomar cuidado. Cuidado com a mulher estranha, porque às vezes ela chega com uma amiga, ela chega com uma pessoa muito educada, muito simpática, com palavra doce, mas, né, como se fosse favas de mel, mas no estômago vai ser fel. Então, cuidado, né? Cuidado com as conversas ao pé do ouvido, né? E muito cuidado, porque é uma armadilha, e quando assustar que não, a pessoa caiu numa situação que não vai ter como voltar. E se tiver, vai voltar bem derrotado, né? Então, precisa tomar cuidado mesmo. A moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Então, falamos aqui sobre a imoralidade, né? Sobre o pecado do sexo fora do casamento, né? E agora vamos ver aqui que por que a Bíblia nos orienta a fugir da imoralidade? Porque é uma proteção do casamento saudável, casamento família, casamento da Bíblia, o casamento instituído por Deus, né? Que, o casamento deve ser pautado na fidelidade mútua, pois é uma instituição divina e, como tal, tem características fundamentais como a felicidade e a procriação. Então, o casamento, né? Você não entra para o casamento por conveniência, você não entra para o casamento porque acha que vai dar certo. Você tem que ter convicção de que você está fazendo a coisa certa, porque a prioridade de um casal é a sua felicidade e a procriação. Então, é preciso tomar cuidado. Por que a procriação? Porque faz parte da vida do casal, ter filhos, né, ter uma geração. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E combater a imoralidade é para proteger a moralidade, para proteger o casamento. Se eu começar a ensinar, né, a gente que tem filho hoje, você fica preocupado com o mundo aí fora, porque você ensina no caminho, mas lá fora tem um monte de gente ensinando errado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro, né, uma vez eu estava trabalhando no lugar e um rapaz, um moço, eu apresentei minhas filhas para ele, ele perguntou para mim assim, é do primeiro casamento ou do segundo? Porque ele tinha três filhos, né? Do primeiro, a mulher dele tinha do outro primeiro e tinha dos dois. Então, eram os meus, os seus, os nossos. Hoje está muito comum, né? Então, assim, ele achou, para ele era normal. Então, quando eu falei das minhas duas filhas, ele já e a ideia dele é que eu já tivesse outro relacionamento além do que eu tinha. Por quê? Porque para ele era comum casar com mulher que já foi casada e vice-versa, né? É o mundo que nós vivemos hoje, né? Hoje é comum, você vai encontrar hoje sempre alguém que tem esse problema. Eu não estou criticando, presta atenção, talvez por uma fatalidade, você teve que separar, talvez por uma fatalidade aconteceu, né, de ter um filho fora do casamento, não estou criticando, não estou murmurando você não, mas se isso aconteceu, daqui para frente, se você é um cristão, procura, né, andar certo, né, evita, né? E para aquele que não aconteceu, é um alerta para tomar cuidado, porque não é saudável, né? Quando a pessoa tem uma família e tem um filho fora do casamento, fica aquele filho entre o casal, né? Aquele filho ali que atrapalha, muitas vezes até, dependendo do parceiro que ambos arrumarão, vai trazer uma complicação ali. Então, é mais complicado mesmo. Então, o bom será lutar para não cair nessa situação. Mas se cair, né, Deus é misericordioso, Ele pode perdoar e vida que segue, né? Vida que segue. Porém, seguir na presença de Deus, né? Então, por isso Deus deixou o mandamento cuja função é proteger a família. Estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão mais preocupadas com o ter do que com o ser. E nossa ótica muito se casa, e nessa ótica muito se casa já pensando na possibilidade de separação, ou esse caso com separação de bens. Os bens materiais se tornou o centro do casamento e não mais o cônjuge. É interessante que os reis tinham o hábito de oferecer para a rainha até metade do reino. Olha que interessante. O rei, quando se apaixonava lá na época de Cristo, até antes, eles falavam assim, pede o que tu queres, né? Vê lá o rei Herodes, te darei a metade do meu reino. Ou seja, a mulher tinha o valor da metade dos bens dele. Hoje não, hoje as pessoas já casam com separação de bens, principalmente numa geração onde as mulheres hoje estão, né, empoderadas, né, estão trabalhando, já entra para o casamento com bens materiais, e já com medo de separar e ter que dividir, né? Ou seja, o mundo capitalista que vivemos, o mundo materialista que vivemos, nós estamos mais preocupados em não perder a casa, em não perder o carro, do que perder a esposa, do que perder o esposo, né? E na verdade, a principal
O principal no relacionamento é o homem, é a mulher. Então, eu tenho que preocupar em não perder a esposa. A mulher tem que preocupar em não perder o marido. Bem material corre atrás, né? Então, mas infelizmente, na geração que vivemos, até mesmo por causa da infidelidade conjugal, a pessoa já casa pensando, se ele me trair, eu não tenho que dividir bens com ele. Já pensa na traição, né? E a mulher é a mesma coisa. Se ele me trair, eu já tenho minha vida arrumada, eu não tenho que dividir nada com ele. Mas quando há amor de verdade, bens materiais se tornam insignificantes, se tornam irrelevantes. O que vale é a felicidade do casal. Mas infelizmente, na geração que vivemos, inclusive dentro da igreja, temos jovens que têm esse pensamento, que têm essa ideia de que tem que casar, mas que cada qual, né, só vai valer o que conseguiu dali para frente. Ou seja, já entra com separação de bens. Eu falo para você, na vida cristã, não é correto. No mundo, a pessoa faz o que quer, mas o cristão não pode casar com separação de bens, porque o casamento do cristão é para a vida toda. Se o jovem está casando com separação de bens, ele está cometendo um pecado. Ele já está casando pensando em separação. E Deus não abençoa um relacionamento assim. Deus abençoa um relacionamento que é para a vida toda. Então presta atenção, você que é jovem cristão, que vai casar, né? Não vem com essa de casar com separação de bens, não, porque se você não confia na mulher com quem você vai casar, se você não confia no homem com quem você vai casar, então não casa. Porque no reino de Deus, o casamento é para sempre, até que a morte os separe, não é até que os bens os separem, não, até que a morte os separe. Então presta atenção, no meio da cristão, o jovem não pode casar com esse pensamento, com separação de bens, é comunhão de bens, né? Se a menina tem mais bens do que o cara, vai dividir, e vice-versa. O negócio é viver os dois felizes para sempre, e o bem material ser só um apetrecho ali, mas não ser o centro da vida deles, né? Mas infelizmente, dentro da igreja, eu falo que eu conheço pessoas que pensam assim. Os bens materiais se tornou mais importante, hoje é mais ter, né, do que ser, né? A pedagogia da abstinência sexual, outra coisa interessante, além de proteger contra a imoralidade sexual, a palavra de Deus também está ensinando, né? Pedagogia vem ensinar, no sentido de ensinar. O jovem cristão precisa se manter puro para o casamento. O sexo antes do casamento é pecado. Assim, a abstinência sexual na vida do solteiro ensina que na vida de casado nem tudo está relacionado. Nem tudo no relacionamento entre homem e mulher tem a ver com sexo. Por isso, a Bíblia orienta a ter cuidado com a mulher estranha, pois ela não tem compromisso com a moralidade. Então, outra coisa interessante, né? Quando o jovem casa, né, a gente costuma dizer que vida financeira e vida sexual é que segura o casal, né? Então, assim, se faltar ambos, né, se faltar a vida sexual, né, a Bíblia fala que não devemos defraudar um ou outro. Se faltar a vida sexual, o casamento vai e a ruína. E na vida financeira também, né? Por exemplo, na casa, o camarada, ele é o provedor, ele não quer trabalhar, não quer comprar as coisas, a mulher também não quer. Ou seja, um casamento, ela tem despesa, né? Um casamento tem finança. Então, a vida financeira tem sido a causa de muita separação hoje, né? De mulheres que casam com homens que não gostam de trabalho. Nós falamos, né, estaremos falando mais para frente sobre a preguiça, né? Nessa lição de jovens, sobre a preguiça. Então tem homem que é muito preguiçoso e quer casar. Aí vai querer ser sustentado pela mulher, a mulher não vai aceitar, dá separação. E tem mulher também que ela acha que não precisa trabalhar, né? E para ajudar o marido, né? Isso vai depender se é acordo, né? É acordo entre ambos, talvez o marido não quer que ela trabalhe, mas se ela quiser trabalhar, então acho que não quer e vira aquela situação por causa de briga de dinheiro, de bens materiais. Então isso também atrapalha o relacionamento. Então presta atenção, na vida de casado, sexo não é tudo, dinheiro também não. Então primeiro é a harmonia, o amor mútuo, né? A cumplicidade, né? Tudo isso vai tocar um casamento legal. Cumplicidade, o equilíbrio, né? O domínio, né? O temperamento, tudo isso vai levar o relacionamento ou adiante ou não, né? A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. O sexo foi criado para ser feito dentro do casamento e deve ser consensual, ou seja, não podem defraudar um ao outro. Dentro do casamento, o sexo é uma bênção dada por Deus para a satisfação do casal. Não é somente com a função de procriar, como algumas religiões pregam. É também um projeto familiar que deve ser feito com responsabilidade, né? Agora aqui eu vou dar minha opinião pessoal, né? Talvez você discorde de mim. Eu conheço pessoas que querem casar, mas não querem ter filhos, né? Não vejo sentido, porque biblicamente
a Bíblia orienta a ter filhos, ter uma geração, né? Então conheço pessoas que querem casar e não querem ter filho. Eu não vejo sentido a pessoa casar então, né? Ah, mas só para aí ele tá casando só para ter sexo. Porque se ele não quer, porque filho é que gera uma família. Uma família a família ela é composta de pai, mãe e filhos. Então, no início sim, até a pessoa se aprumar, tal, dá um tempo, mas a pessoa casar com essa intenção, imagina, né? Se todo mundo começar a pensar assim, é a extinção da humanidade, né? Ou seja, ninguém vai ter filho igual nós pregamos contra o homossexualismo, né? Homem com mulher não gera. Então, se isso virasse regra básica, né, é a extinção da humanidade. Mesma coisa é o casamento sem filhos, né? Então, você não tem que ter aquele monte de filhos. Antigamente, pessoas tinham ali 10, 15, 20 filhos, mas tem que ter alguém para deixar, né, a sua herança, o seu legado, né? E se você casa pensando em não ter filhos, eu não acho conveniente. Eu acho melhor você virar missionário, ir lá para a África, ou ir lá para Coreia, para a China, pregar a palavra de Deus. Você vai fazer melhor, né? Então, eu conheço um caso de uma mulher que ela casou, ela não teve filhos, e depois o marido dela morreu. Ela tinha uma grana boa, né, um bom dinheiro, e quando ela morreu, a herança dela ficou para a empregada. Ainda bem que abençoou a empregada, né? Mas ela não tinha filhos nem para reclamar a herança. Então, existem muitos fatores que é importante. E o filho, presta atenção, o filho é bênção do Senhor. A Bíblia fala que é bênção. Então, se você não quer ter filho, você está deixando de ter bênção, né? Está lá na Bíblia. Você vai lá no Salmo 128, o salmista fala que é bênção do Senhor o filho. Então, não pensa que o casamento é só sexo e viver os dois ali na lua de mel eterna, não. Tem que ter ali a sua, né, geraçãozinha seguindo para frente ali e gerando novas famílias, né? Mas é o que eu falei. Se você acha que está certo, biblicamente não está. Mas é a opinião minha, que se você pensa em casar dessa maneira, você está procurando só sexo, né? E infelizmente o mundo faz isso, né? Enquanto muitos querem casar sem ter filho, tem gente tendo filho sem casar, né? Esse é um problema maior ainda. Enquanto muitos vão casar, mas não quer ter filho. Tem um monte de gente tendo filho sem casar. Aí tem filho de um, filho de outro, filho de outro. Aí quando junto fica meus e os seus e os nossos, né? Então cuidado também com isso aí. Temos visto apelos da imoralidade sexual presente em nossa sociedade. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. É muito melhor viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, de modo que podemos, sob o Espírito Santo, ter os nossos sentimentos e vontade ordenados pela palavra de Deus. Logo no matrimônio, podemos nos realizar por completo de um modo que glorifique a Deus em nós. Ou seja, é a vontade do Senhor. Então não adianta eu querer falar, porque tá normal, né? Como tem uma música por aí, tem nada a ver, né? Isso é normal, né? Não está normal. O mundo não está normal. O mundo está fazendo tudo na contramão da palavra de Deus. Os jovens do mundo estão vivendo na contramão da palavra de Deus. Alguns hoje acham normal mexer com drogas, acham normal o vício da bebida alcoólica, acham normal o sexo fora do casamento, ou até aquela orgia, né? Existem muitas coisas aí que não está normal. Cristão, preste atenção, nós como crentes, nós não somos igual ao mundo, nós somos diferentes porque somos separados. Deus tirou Canaã, o povo de Canaã, porque fazia coisas imorais e colocou um povo para ser santo. Deus nos tirou deste mundo para que nós possamos ser santos. Seguir a paz com toda, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E uma das coisas que mais tem derrubado, acabei de falar, santidade, é o sexo, é a imoralidade sexual. Muitos homens de Deus têm caído nesse pecado, mulheres de Deus têm caído nesse pecado. Por quê? Porque a ofensa é muito grande, se não vigiar, cai mesmo. Mas a graça de Deus possa nos fortalecer, para que nós possamos fazer como o salmista diz, né? Fiz um conceito com meus olhos, né? Como eu porei numa virgem, né? Então, precisa ter esse cuidado, né? De estar sempre pedindo a Deus para nos dar uma visão limpa, pura e simples na presença do Espírito Santo. Ah, mas é muito difícil? Mas não é impossível. Peça a Deus para te dar força, peça a Deus para te dar controle, né? Peça a Deus para te libertar, né, de vícios da imoralidade. Existe muito vício moral, né? Internet, né? Tem gente viciada na internet, cuidado, né? Porque é pecado também. E Jesus falou que o pecado do adultério, na graça, é pecado até no pensamento. Então, se você tiver práticas pecaminosas lá no seu cantinho, no seu quarto, no seu computador, pede a Deus graça para que Ele te livre disso.
para que Ele te liberte. Você que é jovem, né, não caia nessa armadilha, né? Fica, dependendo do clique que você dá ali, pode complicar a sua vida toda. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, peça a Deus unção e peça a Deus para banir, né, aquilo da sua vida, né? E que Deus possa te abençoar. Está em mais uma lição onde falamos sobre a moralidade sexual versus imoralidade, né? Vemos aí que o padrão de Deus é a moralidade, do mundo é a imoralidade. Eu estou generalizando, é evidente que no mundo existem pessoas que também são morais, existem pessoas também que são conservadores, né? Nós estamos falando aqui na classe jovem, mesmo assim, existem jovens no mundo também que são conservadores, né? Não quer dizer que todos são perdidos, não. Assim como dentro da igreja existem jovens que são imorais. Existem jovens que estão dentro da igreja, estão ali cantando como um figurino, estão ali participando, mas Deus sabe o que Ele faz nos quatro paredes, Deus sabe o que Ele faz fora da igreja. Então, dentro da igreja também tem jovens imorais, assim como tem jovens que têm moral lá no mundo. A igreja não te protege, que protege é Deus, né? Mas é regra, na igreja a regra é ser moral. É regra no mundo regra é ser imoral, né? Então, quando o camarada lá no mundo, ele é moral, né? Ele não pratica a imoralidade sexual, para os amigos dele ele é cafona, ele é ultrapassado, né? Infelizmente é o mundo que vivemos, mas que Deus possa proteger a juventude, nossa juventude, desses pecados sexuais que tem atentado todos os lados, pelos filmes, pelas novelas, né? Os livros, né? Nas escolas, onde for, né? Na rua, tomar cuidado, pedir a Deus para proteger a nossa juventude, para que eles possam ser santos no meio da geração pecaminosa. No mais, que Deus possa abençoar você. Quero agradecer você que ficou até o final. Pedir a você que ainda não é inscrito, né? Inscreva no canal para nos ajudar, né? Divulgue o vídeo, né? Compartilhe com alguém que você conheça. Dê um likezinho, passou ali, dê uma olhada, dê um likezinho para nos ajudar. Ativa o sininho para receber notificação se você gostar. Estaremos falando mais para frente na próxima lição sobre a preguiça, um outro assunto importante, né? E se você tiver dúvida também, tem toda a liberdade de estar perguntando a nós, né? Nos comentários. E na medida do possível, a gente vai estar respondendo. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.